Ei pessoal, boa noite. Vamos chegar hoje para mais uma live. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje mais um assunto super interessante aí, como parte da clínica fonoaudiológica, como parte, né, da intervenção em leitura escrita. Hoje com a convidada ilustre, a Vera Orlandi. Boa noite, pessoal. Obrigada aí por estarem. Depois de 15 dias dando umas férias para vocês de mim, a gente volta aí com força total para continuar aí por mais umas lives com um pessoal bacana pra gente conversar. Andressa, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Eu tô muito feliz, gente, porque a Vera é uma profissional que eu admiro pra caramba, né? Tenho a Vera aí presente na minha prática profissional através dos protocolos dela. E eu vou convidá-la aqui. Ana Luísa, Bia, boa noite, Bia. Sejam todos bem-vindos, pessoal, fica à vontade. Oi, Liene, Fátima, fiquem muito à vontade para fazerem suas perguntas, tá bom? Vou convidar agora. Ei, Vera! Oi! Seja muito Tudo bem? bem-vinda. Boa Obrigada. noite. Uma Boa honra conversar com noite. você, Vera. Que bom! Eu agradeço muito o convite. É uma delícia sempre falar com você e com todas as pessoas interessadas em compreensão de leitura, né? É sempre muito bom partilhar e compartilhar, né? O que a gente faz, o que a gente estuda. Sempre é Com bom certeza. estar junto E com a essas gente, pessoas. e a gente tem em você, né, Vera, uma grande referência para a gente, como uma estudiosa aí na compreensão leitora, né, que tem várias publicações no assunto. A gente vai poder falar um pouquinho a respeito disso, tá bom? E aí eu quero deixar as pessoas aí que eu já mencionei, mas o pessoal está chegando, para estarem à vontade, para fazerem perguntas. Caso possam organizar as perguntas dentro da caixinha, é interessante para a gente conseguir administrar por aqui, porque é um papo muito bom. E aí eu tenho medo de me envolver no assunto e de repente perder algum comentário interessante. Eu vou te apresentar, Vera, apresentar a sua formação. Vera Lúcia Orlandi Cunha, é fonoaudióloga, psicopedagoga, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em educação pela Unesp de Marília, especialista em fonoaudiologia educacional e motricidade orofacial, doutorado com estágio no exterior, na Universidade de Salamanca, pesquisadora do Laboratório de Investigação dos Desvios da Aprendizagem, o LIDA, né, da nossa querida professora doutora Simone Capellini, nossa grande mestre aí, né, Vera? E Sempre. com grande atuação clínica aí de muitos anos, né, Vera? De experiência em linguagem e aprendizagem. Um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com você. E vamos bater um papo muito bom, que eu acho que é muito assunto. Não é verdade? É muito bom, é muita coisa para a gente falar em uma hora, né? A gente acaba se envolvendo e dá vontade de falar mais, mas a gente tenta condensar aí nessa uma hora que a gente tem. Com certeza. E eu acho que, assim, a compreensão leitora, até para a gente começar a conversar, né? Nem sempre, Vera, pelo menos é a minha visão, é dado de fato a real importância para a compreensão leitora, porque eu acho que existe um senso comum de que se a criança aprende a decodificar, ela aprende a compreender, né? Se a criança aprende a ler e ela alcança o nível da decodificação, é muito comum que as pessoas achem que isso é um processo
que está diretamente relacionada. Conseguiu aprender a ler, vai compreender aquilo que está lendo, né? E eu acho que os teus estudos, e outros estudos nesse assunto revelam de fato que existe uma forte relação, né, entre o padrão de decodificação, envolvendo aí a questão tanto da decodificação quanto da velocidade e acurácia, com essa compreensão do material lido. E aí eu queria que você explicasse para a gente, primeiro, antes da gente afunilar aí nessas questões mais, nas especificidades, né, da compreensão leitura, como é que de fato essa relação entre o padrão de decodificação que existe, né? A gente não está dizendo que isso não exista, não é isso, mas que não é só isso, né? Mas como que de fato essa relação entre a decodificação e a compreensão, elas se processam, Vera? Então, isso que você comentou, isso acontece de uma maneira geral. As pessoas normalmente acham que quando a criança decodifica bem, a compreensão já vem de uma forma automática. Com os bons leitores, isso pode acontecer, mas com muitas crianças isso não acontece. Então, a decodificação é a primeira etapa do processo da aprendizagem da leitura da criança. Então, quando a criança aprende a ler, a primeira missão dela, o primeiro desafio dela é a decodificação. Então, ela tem que fazer uma decodificação precisa, exata, de todos os grafemas daquela palavra, para que ela possa depois acessar o significado. E isso, no início do processo de alfabetização, é um processo mais laborioso. Então, toda a atenção, todos os recursos cognitivos da criança estão voltados para esse processo de fazer a decodificação, de fazer todo o acesso à correspondência fonema-grafema, fazer todo aquele acesso fonológico para ela poder ler a palavra e acessar o significado. Então, quando ela está nesse processo, quando ela inicia esse processo, todos esses recursos estão voltados para isso. E quando a criança é uma boa leitora, ela consegue acessar esse significado. Depois que ela faz toda essa decodificação, esse acesso fonológico, o significado vem para ela. Mas muitas crianças isso não acontece. Então, a criança, isso é um fato real que os professores precisam estar atentos. Por quê? Porque senão o que a gente acaba formando são os bons decodificadores mais maus compreendedores. Então, esse processo, com o passar dos anos, isso vai se acumulando. Então, com o passar dos anos, conforme a criança vai aumentando os conteúdos, aumentando a complexidade, a dificuldade dos conteúdos, isso vai se acumulando, vai formando uma bola de neve, e a criança chega lá no final, são aquelas crianças que não aprendem. E o professor, quando o professor diz, eu não entendo o que acontece com essa criança, porque ela lê tão bem, mas ela vai mal na prova. Ela não responde uma pergunta. Então, é isso que acontece, são os maus compreendedores. Então, no início... Pode falar. Pode falar. No início... tá com delay. Tá. Pode ir. No início da alfabetização, como eu estava dizendo, todos os recursos são dispensados para decodificação. E com o passar dos anos, conforme a criança vai treinando, ela vai praticando, quanto mais ela se envolve com a leitura, melhor vai ficando essa decodificação e melhor e mais recursos vão sobrando para que ela dispense essa atenção, essa memória para o processo de compreensão, que a gente chama que é um processo de alta ordem. Eu achei interessante quando a gente conversou, né, que você colocou, Thaís, a decodificação, ela é a ponte,
né? Ela Exatamente. é a Então, ponte de a condução. ponte. Porque, na verdade, assim, a decodificação sendo a primeira etapa, o início de todo o processo de aprendizagem da leitura, ela vai funcionar porque nesse processo de aprendizagem, de experiência, de prática de leitura, a criança vai desenvolvendo a fluência. Então, quanto mais ela lê, melhor ela vai ler com precisão, com exatidão, com uma velocidade adequada, ela vai aprender a empregar a prosódia para que esse sentido, esse significado venha para ela. E essa fluência de leitura que ela vai adquirindo com o passar do tempo, ela vai facilitar, vai favorecer muito esse processo da compreensão. Porque Então, a a redução, fluência, ela funciona como essa ponte mesmo, entre a decodificação e a compreensão. então, a redução dos esforços cognitivos aí para essa decodificação vão gerar uma chance maior de que a compreensão ela se desenvolva em níveis mais elaborados. Seria isso, então? Exatamente. Eu lembro que eu Porque, ouvi um exemplo, desculpa te interromper, eu ouvi um exemplo de que é mais ou menos como começar a aprender a dirigir, né? E aí no início você tá atento a tudo, a pisar na embreagem, a passar a marcha, e depois que isso se torna... E aí alguém fala com você, você fala, não, peraí, porque aquele passo a passo, ele tá muito ainda pouco eu autônomo, preciso né? pisar na embreagem e ver que mudar a marcha. E aí É depois que isso isso se mesmo. torna automático, eu já consigo conversar, eu já consigo olhar para o lado, ver a paisagem, né? Mais ou É menos isso isso. mesmo. Conforme a criança vai lendo, que ela vai tendo essa experiência com a leitura, ela já faz, porque no início da alfabetização, ela vai fazer uma leitura pela roda fonológica. Então, ela vai ter que procurar todo esse acesso, toda essa correspondência fonológica para acessar a palavra. Depois, então, ela vai buscar o significado. Com o passar do tempo, esse acesso já é um acesso direto, porque ela vai fazer a leitura pela rota lexical. Então, é quando a criança, principalmente com palavras mais frequentes, palavras mais familiares. Então, a criança, quando a criança bate o olho, ela já sabe, ela já lê a palavra e o acesso e o significado vem direto. E aí, Então, Vera, com o avançar da escolaridade, onde espera-se que, de fato, os padrões de decodificação, eles vão se aprimorando, né? Como é que se estabelece aí essa relação entre a decodificação e a compreensão leitora? Ou seja, nesse desenvolvimento aí da leitura, como é que fica esse distanciamento entre o padrão de decodificação, né, com a compreensão de fato? Ou seja, quando que a decodificação deixa de ser necessariamente um preditor para a compreensão da leitura? na verdade, assim, a decodificação, ela é uma preditora. Então, essa decodificação, ela precisa ser bem executada para que essa compreensão seja alcançada. Então, quando a criança ela consegue fazer essa leitura com fluência, com automaticidade, ela já vai despender os recursos para esse processo de alta ordem, que é a compreensão. Então, quando a criança ela já adquiriu essa decodificação, a leitura dela ela já vai ser feita de uma forma tão automática e ela já vai conseguir, por exemplo, ao ler um texto, já ver pela pontuação, ela já vai conseguir ler com prosódia, ela já vai dar aquela curva melódica que é natural do discurso. Então, a criança, ela vai conseguir empregar tudo isso, todos esses preditores, e essa leitura, esse acesso ao significado, ele é automático, porque ela vai conseguir ler a palavra
ela vai conseguir relacionar uma palavra com a outra, ela vai conseguir, ao fazer essas relações dentro de uma frase, ela vai conseguir identificar a ideia da frase, reter essa ideia na memória, para relacionar com a ideia posterior. Então, esses processos já vão vindo de forma automática. Então, todo esse recurso que antes ela despendia para a decodificação, ela vai sobrar memória para exatamente ela fazer isso. Ela vai voltar a sua atenção para esse processo de identificar, conseguir relacionar a ideia dentro de uma frase, reter essa ideia, identificar as ideias posteriores, fazer as relações e assim frase por frase. E conforme ela vai lendo, conforme ela vai fazendo essa retenção, ela já vai conseguindo formar o modelo, a representação mental daquele texto. Por quê? Porque conforme ela vai conseguindo identificar essas ideias, relacionar essas ideias, ela vai a todo momento poder mudar o que ela pensou, porque às vezes ela lendo aqui, ela pensou uma coisa, mas lendo a ideia posterior, aquilo muda. Então, a todo momento ela vai poder ou confirmar aquela ideia anterior, ou mudar conforme ela vai lendo. E para isso, ela precisa empregar esses recursos de memória para fazer essa relação. Porque somente ela fazendo isso, ela vai conseguir formar esse sentido e chegar na representação mental, que a gente chama de macroestrutura. É quando a criança consegue associar todas as ideias dentro de um texto, formar essa macroestrutura e fazer essa representação mental. E aí então, a gente acha... esses recursos daí vão ser dispendidos para esse função processo. superior, né? Funções de alta ordem, que a gente chama de funções superiores, que até então a atenção dela e memória era empregada na decodificação. E daí, com o tempo, isso vai ser voltada para esses outros recursos, para esses outros processos. E aí, né? quem acha que isso é um processo simples, né, Vera? Senhor, quantas coisas a criança precisa mobilizar ali para compreender um texto, né? E aí, quais seriam, né, o tema da nossa, que aliás eu esqueci de fixar aqui, gente. Eu vou fixar o nosso tema aqui, que é exatamente sobre as bases cognitivo-linguísticas, né, que dão amparo para a compreensão da leitura. E aí, Vera, quais seriam essas habilidades cognitivo-linguísticas que se configuram como base aí, de fato, para a compreensão leitora? Essas bases cognitivas e linguísticas já vêm lá da linguagem oral, né? Então, a criança, ela precisa ter uma linguagem oral bem desenvolvida, bem organizada, ela precisa ter todas aquelas questões de metalinguagem bem desenvolvida, que é os fatores que ela vai empregar para decodificação. Então, a criança ter bem desenvolvida consciência fonológica, consciência sintática, consciência morfológica. Então, todos esses fatores, eles são importantes para desenvolver a leitura. Além disso, a criança precisa de memória, tá? Ela precisa aprender a se monitorar, a se supervisionar enquanto ela está lendo. Então, ela precisa a todo momento perceber se aquilo está fazendo sentido para ela ou não. Então, né? Checar, porque às vezes o que acontece? A criança está lendo o texto, ela encontra uma palavra que ela não conhece, ela acaba não percebendo o sentido da palavra ali pelo texto, pelo contexto ali do que ela está lendo, e aquilo ela vai passando. E às vezes, muitas vezes, aquela palavra é uma palavra-chave para que ela entenda as outras ideias que vêm a seguir. Então, e com isso, a criança vai não conseguindo fazer essas relações.
Então, ela não conseguindo fazer as relações, vai chegar no final do texto, ela vai conseguir formar a A macroestrutura macroestrutura. e a imagem mental daquilo que ela leu. Então, E aquilo se aí confunde. são as compreensões parciais, né? Que ficam com lacunas aí em algum momento, Isso. né? O E que aí acontece? quando você fala em checar, não somente checar a relação entre as ideias para a formação dessa macroestrutura, mas checar também o próprio desempenho, né? Se uma palavra que ela está lendo tem sentido, se ela leu errado, ela conseguir perceber que Isso, aquela palavra lida errada não faz sentido naquele texto, né? Porque muitas exatamente. vezes a criança que tem falhas de decodificação e falhas em compreensão leitora, muitas vezes elas cometem essas falhas de acurácia, não é isso, Vera? Se eu estiver errado, você me corrige. Isso, exatamente. A criança, se ela lê uma palavra errada, por exemplo, suponhamos que esteja escrito lá, o pato estava nadando no lago, a criança lê, o pato estava nadando no lado, por exemplo, aquilo vai mudar totalmente, não vai fazer sentido nenhum. Então, se ela troca uma palavra, ela não vai acessar o sentido daquilo que ela leu, ela não vai acessar o significado daquela mensagem. Então, aquilo vai ficar perdido, e ela não vai justamente, como ela não vai ter conseguir acessar esse significado, ela não vai conseguir depois, na frase posterior, identificar aquela frase e associar com a ideia anterior. Por quê? Porque ela não formou ideia nenhuma aqui. Então, isso vai se acumulando ao longo do texto. Então, a criança detectar a palavra com exatidão é super importante. Então, essa questão da decodificação, ela é essencial para adquirir a fluência e a fluência é essencial para adquirir a compreensão, para ter uma leitura compreensiva. E aí, Vera, entrando um pouquinho nas bases linguísticas, o que a gente pode ver com crianças com transtorno de linguagem, né, é Uhum. exatamente a falha nesse processo de compreensão, de mobilização de conceito, né, de significado. Isso. Porque muitas vezes, né, assim, o que acontece com a criança que tem um transtorno de linguagem, ela não tem o vocabulário, ela não tem, porque a própria leitura, o vocabulário é muito importante também, né? Então, também é uma base para a compreensão. Então, a criança tem um bom vocabulário, não só de amplitude, né, de quantidade, mas também de profundidade, para a criança entender os conceitos. Por exemplo, pegar uma palavra como manga e saber que essa palavra ela tem dois significados, né? Então, quando ela lê uma frase que tem essa palavra, ela vai conseguir, pelo contexto, saber se é manga fruta ou se é manga uma parte da roupa. Então, esse próprio conhecimento do vocabulário também é super importante para a compreensão. Então, é uma base que a criança tem que ter ali para conseguir desenvolver essa leitura com sentido. E E aí, também, assim, Vera, questões pode colocar. questões de motivação para a leitura, né? Então, a criança precisa estar bem motivada para que ela consiga acessar todos esses recursos cognitivos linguísticos dela. Porque se a criança faz uma leitura com pouco interesse, ela não vai conseguir acessar, ela vai ler, mas ela não vai despender uma atenção suficiente. Então, esses recursos todos, eles não virão. Então, é importante despertar o interesse da criança por aquela leitura que ela está lendo, né? Que ela está fazendo. E aí, Vera, quais seriam as condições que poderiam de fato interferir nesse processo de compreensão leitora, no sentido em relação aos fatores intrínsecos, né, dela mesma e de fatores até extrínsecos? Eu acho que uma dessas questões, inclusive, que você citou, acredito que possa ser também essa motivação, né, como um fator aí. Isso, Mas o que poderia de isso. fato atrapalhar a compreensão leitora? Interferir? Bom, Quando eu falo em interferir, na vários. verdade, falei duas coisas, né? Que podem interferir
no sentido de ajudar e também no sentido de atrapalhar, nesses dois sentidos. Uhum. Então, um dos fatores é justamente a questão do vocabulário reduzido, tá? É aí que a gente encontra muitas vezes as diferenças dentro de uma sala de aula. Então, aquelas crianças que têm um bom incentivo de leitura, que tem material de leitura, que tem maiores vivências sociais, elas têm um vocabulário maior. Então, dentro de uma sala de aula, você encontra essas diferenças. Então, é aí que o professor tem que ficar atento nesse conhecimento da criança. Então, um vocabulário reduzido, uma dificuldade de memória, de retenção, fatores de decodificação, confusão entre justamente nessa supervisão da leitura, perceber quando não entendeu uma palavra, perceber quando ela não conseguiu fazer essa relação dentro da frase, quando ela não conseguiu perceber o sentido daquilo que ela está lendo. Uma outra questão também é com relação... esses são os fatores, vamos dizer, intrínsecos, que envolvem memória, envolve a consciência metafonológica, envolve consciência sintática. Então, a criança precisa saber, ela precisa conhecer a sintaxe, ela precisa saber a ordem das palavras dentro das frases. Ela precisa saber lidar com os elementos de coesão, porque são esses elementos que vão fazer com que ela consiga fazer essas relações. Então, essa própria conhecimento da morfologia, né, das palavras que são derivadas de conjugações verbais. Então, tudo isso, na hora que ela vai ler, isso vai ter uma forte interferência. E tem os fatores extrínsecos, né, que seriam a própria dificuldade em lidar com o texto. Às vezes é um texto que não é apropriado para criança, é um texto muito que exige muita inferência, um texto que exige que faz com que ela tenha o tempo todo que retornar na ideia anterior, um texto muito extenso, e às vezes a criança ela não está pronta ainda. Então, a própria geração de inferências, porque a criança vai precisar o tempo todo fazer essa geração de inferências justamente para que ela consiga detectar aquela ideia que está ali no texto, que está explícita no texto, e associar com o seu conhecimento prévio. Então, essa dificuldade em fazer essa geração de inferência é também um fator que vai interferir muito no momento em que a criança vai precisar perceber qual é a ideia principal e fazer essa significação daquilo que ela está lendo. Então, geração de inferências, memória, consciência morfológica, sintática, semântica, vocabulário. Então, todos esses fatores são fatores considerados intrínsecos e que, junto com os fatores extrínsecos, que diz respeito à pragmática, ao momento da leitura, ao interesse da criança, a própria mobilização que é feita texto, para, né? Isso, a própria estrutura do texto, né? Então, tudo, o conhecimento da estrutura do texto. Então, todos esses fatores, eles são importantes juntos para desenvolver a compreensão. E aí, Vera, eu acho que o que você está falando é de extrema importância, porque quando a gente entende aquilo que vai interferir na compreensão leitora, a gente, enquanto fonoaudiólogo, vai entender o que a gente precisa também investigar, né? Você falou de coisas muito importantes aí, como a questão da sintaxe, de fato, a ordem em que as palavras elas são expressas ali na frase, organizadas na frase, vão impactar, né? O bandido foi morto pela polícia, a polícia, o bandido matou a polícia. Você tem basicamente aí os mesmos elementos com elementos coesivos
que vão interferir de fato, nessa compreensão, e que nem sempre a avaliação fonoaudiológica necessariamente contempla. Né? E aí a gente às vezes não consegue entender o que está interferindo, né? Quais são os processos que vão impactar em maior e menor escala aí a nossa criança, né? E aí quando você falou a respeito de tudo isso, de mobilização, né? De texto propriamente, o texto que é oferecido pelos profissionais a essas crianças, se são textos que estão necessariamente, são apropriados, tanto na questão da idade, quanto na questão também da escolaridade, de assunto e de grau de complexidade, né? Mas assim, como é que se processa, Vera, que eu acho que é um fator importante da gente conversar, como é que se processa a compreensão leitora referente aos tipos de textos, né? Nós temos aí textos expositivos, textos narrativos. E aí, como é que se comporta a compreensão diante dessas nuances aí de textos? A criança conhecer a estrutura do texto é muito importante pelo fato de que, quando ela conhece a estrutura, ela sabe o que procurar no texto, ela sabe o que esperar. Então, uma questão importante também para a compreensão é a expectativa do que vai se ler. É você prever aquilo que vai se ler. Então, quando a criança conhece a estrutura do texto, ela vai conseguir detectar a ideia que é principal para ela conseguir fazer justamente essas relações. Então, por exemplo, num texto narrativo, quando a criança sabe que ela vai encontrar personagens, que aquela história se realiza, né, acontece em um determinado lugar, em um determinado tempo, que existe a ação do personagem, que existe a reação do personagem, que existe a consequência daquela ação. Então, ela vai conseguir procurar, né? Ela sabe o que ela vai encontrar pela frente, então ela vai conseguir, com mais facilidade, estabelecer toda essa relação causal entre as informações do texto. Então, ela vai conseguir estabelecer essa cadeia causal com muito mais facilidade, quando ela sabe o que esperar do texto. Em textos positivos, por exemplo, a gente costuma trabalhar com 5 organizações que são mais de base para esse tipo de texto. Por exemplo, um texto descritivo, um texto de causalidade, um texto de comparação. Então, quando a criança consegue detectar, ao iniciar a leitura do texto, ela consegue detectar se é um texto descritivo, ela sabe o que esperar. Se é um texto de comparação, ela sabe que vai ter a descrição de um elemento, mas também vai ter de outro ou de outros. Se ela tem um texto de sequência, ela sabe que ela vai ter que detectar o tempo em que ocorreu e o que ocorreu naquele tempo. Então, ela vai conseguir estabelecer, detectar essa sequência de acontecimentos. Por quê? Porque na hora que ela precisar acessar essa informação que ela obteve, ela vai conseguir formar esse mapa mental na cabecinha dela e acessar com muito mais facilidade essas informações que ela obteve ali do texto. Então, ela conhecer esse tipo de organização vai facilitar demais ela conseguir detectar informação de detalhe, detectar informação de inferência, fazer essas inferências, estabelecer a relação entre as ideias e formar essa representação mental. E aí, com relação pode continuar. Não, só ia completar. Quando a criança consegue
fazer essa representação mental, ela consegue transferir aquela informação que ela obteve no texto para outras situações de mundo. Então, ela consegue associar, aplicar aquela informação, aquele conhecimento que ela teve para outras situações. E ela consegue, inclusive, fazer uma leitura crítica, uma leitura reflexiva, formar opinião, formar conhecimento. Então, quando a criança consegue fazer isso, ela tem a capacidade Aí a gente pode dizer que de ela pensar. compreendeu, né? Isso. Daí a gente pode dizer que ela obteve uma compreensão profunda. Então, Né? duas questões que eu quero levantar no que você falou aí. Então, assim, só uma pergunta seria, com relação aos textos narrativos e expositivos, a gente vê algum aumento de demanda ou de cognição ou de linguagem, um a mais em relação ao outro, Vera? Como é que isso se comporta? E outra coisa que você falou do lance da compreensão profunda, que eu quero conversar um pouquinho sobre esses estágios aí da compreensão. O texto narrativo, por exemplo, ele já é uma estrutura conhecida da criança. Então, essa própria estrutura da narrativa já vem da linguagem oral. Isso vai se dificultando quando esse texto exige muitas inferências, quando tem muitas informações que estão entre linhas, onde a criança tem que fazer muitas inferências anafóricas, por exemplo, ela fazer uma relação de uma informação que está em um determinado lugar do texto com uma informação anterior. Então, quando é um texto que exige muitas inferências desse tipo, isso dificulta para a criança. E o próprio texto expositivo, um texto descritivo, por exemplo, onde tem descrição de características, de tipo de alimentação, de defesa, é um texto considerado assim, mais fácil de retenção, quando a criança consegue perceber que, embora dentro do texto as ideias vão mudando, a temática continua a mesma. Por exemplo, você está falando do urso polar, então fala do habitat dele, da alimentação dele, do modo de defesa dele, das características físicas dele. Então, embora em cada momento esse tema mude, eu estou falando o tempo todo do urso polar. Então, do urso polar, que eu dei o exemplo? É isso, foi. Já fugiu aqui. Então, tá o tempo todo falando do urso polar. Então, a criança, se ela conhece esse tipo de texto, se ela conhece essa estrutura, ela vai conseguir perceber com mais facilidade, por exemplo, do que um texto de causalidade, onde ela vai procurar o antecedente e o consequente. Então, ela vai ter que perceber que isto ocorreu por conta de um fato anterior, né? Ou de problema e solução, quando o autor aponta um problema e ela vai ter que procurar a solução. Então, são textos que... Ou uma moral, né? Isso. São textos que envolvem uma maior complexidade e que ela vai precisar detectar a relação entre esses fatos. E aí no expositivo, como as informações, elas, como já dizem ali, estão mais explícitas, né? Por mais que exista aí um contexto de uma história, as informações elas já são mais apresentáveis de forma clara, né? O acesso da criança a essa informação no texto demanda menos, seria isso? Demanda menos abstração, não sei se eu posso usar esse termo.
No texto no texto Expositivo. descritivo. É, Então, no expositivo vai depender do tipo de organização, né? Por exemplo, um texto descritivo é um texto onde ela nesse. consegue perceber a informação com uma maior facilidade. E aí, Vera, você tocou num ponto importante que são quando você fala em compreensão profunda, que aí a gente pode dizer que ela chegou a um nível de compreensão profunda. A compreensão ela se desenvolve de fato em estágios, né? E aí, como é que se processam esses estágios aí da compreensão leitora? Olha, tem um primeiro estágio, né, que a gente chama de estágio de processo local. É onde fica, é um estágio que fica no nível das palavras e das frases. Então, a criança precisa saber detectar a palavra, compreender a função das palavras dentro da frase, é aí que entra a sintaxe. Então, entender a função da palavra dentro da frase, estabelecer as relações das ideias na frase, então fazer essa geração de inferências dentro da frase. Então, começa inicialmente em palavras, depois vai para um estágio de frases, e depois, então, já começa um processo mais relacionado aos parágrafos, que já entra mais a formação da macroestrutura. É quando a criança tem que fazer a relação entre as frases dentro do parágrafo e estabelecer a ideia central daquele parágrafo para que ela relacione um parágrafo com o outro. Então, já entra nesse processo mais global, tá? De macroestrutura. E quando ela faz essa relação entre todos os parágrafos, ela forma essa ideia global, essa ideia central do texto. Então, começa pelas microestruturas, que é palavra, frases, e depois já vai formando macroestrutura, que são os parágrafos, relação entre os parágrafos e a ideia geral do texto, a ideia global do texto. Ótimo, Vera. A Vera, eu acho que todo mundo que está aqui com a gente sabe que é autora de alguns protocolos, né? Tanto de avaliação como de intervenção. Eu até estou com eles aqui. Que, né, primeiro foi o Promeli, né, Vera? Então, o Isso. Promeli, que depois, na Foi o verdade, primeiro. a gente vai disponibilizar aí as referências para quem quiser, quem ainda não conhecer porventura, conheça, né, o Proconli, que são acho que as avaliações que nós temos mais específicas, né, Vera, com relação à questão da compreensão leitora e também de protocolo de intervenção, que é o Print Conley, né, que é mais recente, foi lançado Do em ano passado. 2019, ano passado, né? Foi, final de 2019. Isso. E aí, Vera, pensando em avaliação, a gente até já mencionou brevemente, mas pensando em avaliação em compreensão leitora, quais seriam os aspectos assim considerados imprescindíveis de serem abordados na avaliação fonoaudiológica da compreensão leitora? A compreensão leitora todos aqueles aspectos que a gente falou no início, que são compreensão de palavra, né, relacionada ao conhecimento de vocabulário, conhecimento da informação, detecção, identificação da compreensão de frase relacionada à microestrutura, não só a informação literal, porque é importante que a criança detecte e retenha a ideia de detalhe, que são as informações literais, que são as informações que estão explícitas, porque ela vai precisar
reter isso na memória dela para que ela consiga gerar as inferências. Então, você verificar como é que está a compreensão da criança com relação à compreensão de vocabulário, de frases, de informações literais, informações que estão ali explícitas no texto, informações literais de macroestrutura, essa relação que eu falei de conseguir identificar a ideia central de um parágrafo, por exemplo. Então, quando a criança consegue detectar aquela ideia que está explícita no texto, mas de uma forma mais global. Assim como a inferência de microestrutura, né, que é relacionar, conseguir detectar a relação, a fazer inferência dentro de uma frase e entre as frases, né? Quando a criança, por exemplo, ela consegue perceber uma inferência anafórica, que isso é super importante, a criança saber, por exemplo, que o pronome que está ali naquela frase posterior se relaciona com o sujeito da frase anterior. Então, a criança estabelecer, exatamente, a criança estabelecer essa inferência, que é uma inferência de microestrutura, é importante para que ela consiga fazer essa geração de inferência de macroestrutura. Então, detectar inferências de micro, inferências de macro. Então, a criança conseguir relacionar uma ideia que está lá mais no final do texto com ideias anteriores, né? Fazer essa relação entre ideias anteriores e posteriores. Então, são todos elementos importantes para verificar essa compreensão da criança como um todo. E assim como você verificar como a criança, o que ficou daquele texto lido, o que ficou para ela, né? Se ela consegue fazer uma reflexão sobre aquilo, se ela consegue ter uma opinião sobre aquilo, né? Que é o que a gente chama de modelo de situação, que é levar aquela informação adquirida ali, naquele texto, com um outro momento, com uma outra situação de mundo, onde ela vai aplicar aquela informação que ela adquiriu, ou aquele conhecimento que ela formou ali. Então, são fatores importantes. Algo que a gente conversou também, que eu achei muito interessante da gente destacar, é com relação à necessidade do ensino explícito, né, da compreensão leitora. Exatamente por aquele primeiro ponto que a gente tocou no início, de um senso comum aí, de que basta decodificar que você vai compreender, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre a necessidade, de fato, de se explicitar o ensino, né, com relação à compreensão leitora. Só um parêntese, que eu tô com medo aqui de esquecer, Vera, é que a Helenir, psicopedagoga, perguntou se esses materiais, se esses protocolos que a gente mencionou aqui, eles podem ser aplicados pelo psicopedagogo. Podem. Todos podem. Ótimo. Tá? E aí, retomando essa questão do ensino explícito, eu queria que você falasse um pouquinho com relação a isso, porque eu acho que muda o olhar, né? Principalmente dos profissionais de pedagogia que estão conosco aí. É aquela questão que a gente estava falando anteriormente. Se espera, quando a criança realiza uma leitura com uma boa decodificação ou uma boa fluência, que ela adquira a compreensão. E muitas vezes isso não acontece. Então, é importante que essas estratégias de leitura sejam fornecidas para a criança, que a criança aprenda a utilizar essas estratégias, aprenda a se monitorar. Isso é super importante. A verificar quando ela não entendeu, aprenda a voltar, a reler. Então, são várias estratégias que são importantes para a criança aplicar, para que ela consiga realmente conhecer e compreender
aquele texto que ela está lendo ali no momento. Por exemplo, o print only é um procedimento que fornece todas essas estratégias, desde o início. Então, a gente trabalha com textos narrativos, já direcionado para o conhecimento da estrutura do texto, para a utilização de todas essas estratégias relacionadas ao texto narrativo e também com os textos expositivos. Então, ali no Printcon, a gente trabalha com as 5 organizações que a gente considera de base, que é o texto descritivo, o comparativo, o de sequência, de problema e solução e de causalidade. Então, são estratégias que são ensinadas, que têm um ensino explícito para a criança saber detectar todas essas informações dentro desse tipo de organização. Então, quando a criança consegue detectar, são 2 tipos de texto, mas quando a criança consegue detectar, saber que os textos têm uma estrutura, ao ler outros tipos de texto, ela vai verificar que aquele texto em questão não é igual ao narrativo ou expositivo. Então, ela já vai perceber que tem uma outra estrutura. Então, a criança vai conseguir detectar essas diferenças de gêneros textuais com uma facilidade grande. E aí, assim, eu acho que isso responde, eu até vou colocar aqui, a pergunta da Priscila Pessoa, nossa companheira de curso aí, Vera, ó. Qual a melhor Oi, Priscila! para trabalhar a compreensão leitora? Então, vou direcionar a pergunta aí, honrando a participação da nossa querida. Que bom tê-la aqui, Priscila. Então, são essas estratégias que a gente inicia, por exemplo, com detecção de um vocábulo que não compreende, com a percepção de que um texto narrativo, por exemplo, é formado por partes, o que acontece em uma parte do texto, o que se espera dessas partes do texto, quais são os elementos característicos de cada parte textual. Quando a criança consegue perceber essa estrutura da narrativa na compreensão de leitura, vai facilitar também a produção textual. Então, ao formar uma narrativa, ao produzir uma narrativa, a criança vai saber como ela vai ter que produzir. Se, quando eu leio, o texto é formado dessa forma, se ele tem um início, se nesse início acontece, são esperados esses elementos, se no meio tem um meio, e se nesse meio são esperados esses elementos e no final a mesma coisa, quando a criança vai produzir o texto, ela também já sabe o que ela deve colocar. Então, vai contribuir muito para a produção textual também. Vai impactar. A mesma coisa com o texto expositivo. Então, quando ela tiver que formar, que redigir uma pesquisa, ela vai saber como procurar essa informação e como colocar essa informação. Ela vai conseguir, por exemplo, no Printcon, a gente trabalha o tempo todo, tanto no narrativo como no expositivo, com produção, com construção de esquema, né? Que são os mapas mentais. Então, quando a criança consegue produzir esse esquema, construir esse esquema, ela vai conseguir saber o que ela tem que reter. Quando ela precisa acessar essa informação, ela já vai visualizar aquele esqueminha dela, ela vai saber qual informação que ela tem que acessar e ela vai acessar muito mais rapidamente. O que de fato é relevante para a compreensão, né? O que de fato é relevante para essa retenção, né? Que ela tem que saber identificar qual é a informação que é necessária
para ela reter, para formar o conhecimento dela. Né? Então, fica muito mais fácil ela fazer essas conexões, né, entre essas informações. Então, a Andréia Batista, nossa querida aqui, está Ô, dizendo Andréa! a máxima de primeiro aprender a ler e escrever para depois ler e escrever para aprender, que eu adoro essa frase. Exatamente, Né? exatamente. Vamos primeiro aprender a ler para depois ler para aprender, que, né? Muito bom isso. Tem uma outra pergunta aqui, Vera, ó, que é assim: qual a idade aproximada para o término do desenvolvimento das habilidades da compreensão leitora? Eu acho que então, quando que a gente pode dizer que de fato a criança precisa adquirir essa compreensão, pelo que eu entendi? Bom, a compreensão, ela se inicia desde o momento da aprendizagem, da decodificação. Então, é aquilo que nós falávamos antes. A criança, ela precisa, no momento em que ela está decodificando uma palavra, já aprender essa decodificação com significação. E, na verdade, a compreensão é um processo contínuo, porque nós precisamos o tempo todo estar verificando, se monitorando para aplicar todas essas estratégias de compreensão. Então, quando a gente, se você se depara com um texto mais complexo, você tem que ler e reler várias vezes, voltar e aplicar esse monitoramento com uma profundidade, com muito mais do que você aplicava antes em um texto que seria mais fácil, né? Então, conforme a gente vai se aprofundando e lidando com textos mais complexos, nós precisamos se monitorar mais e aplicar essa compreensão. Então, quando a criança está nesse processo de aprendizagem, é esperado que, quando ela termina esse processo de aprendizagem da decodificação, que é primeiro, segundo ano, que é mais voltado para esse processo, terceiro ano ainda começa esse processo ortográfico, mais relacionado à ortografia, que ela vem lá desde o primeiro ano, mas isso vai se consolidando. Quarto, quinto ano, a criança já tem que estar aplicando, sabendo aplicar essas estratégias. Então, quando a criança chega, processo quarto, quinto ano, ela tem que saber aplicar essas estratégias em todos esse... Porque quando ela chega lá no quinto ano, o que vai acontecer? Vai aumentar muito tanto o conteúdo curricular quanto a complexidade dos textos. Então, a criança, ela aumenta em quantidade e em complexidade. Ela precisa, ao chegar ao quinto ano, estar utilizando dessas estratégias. Então, ela precisa já, quarto ano, quinto ano, ela já tem que estar com essas estratégias bem delimitadas, bem fixadas. Né? Ela tem que saber, sedimentadas, tem que saber como aplicar isso. Porque senão, o que vai acontecer? Daí ela entra sexto ano, sétimo ano, vai aumentando cada vez mais, tanto quantidade como complexidade. E se a criança não tem isso bem determinado, o que acontece? Vai formando aquela bola de neve, a criança se desinteressa totalmente, porque ela lê, ela não entende, e quanto mais ela não entende, menos ela quer ler. Quanto menos ela lê, menos ela aprende. Então, aquilo vai se formando uma bola de neve e a criança acaba impactando a aprendizagem, vai causar desinteresse e a criança acaba, muitas vezes, até abandonando a escola.
Vera, a gente está com o nosso tempo no finalzinho e Ah, que peninha. pois é, passou muito rápido. Eu queria te agradecer. A gente tem aí uma perguntinha ainda, mas que não vai dar tempo. Vamos fazer o seguinte, a gente volta só para a gente se despedir,